Salmo de número 119, nós vamos ler do verso 82 ao 84. Salmo 119 é um salmo que ministra muito sobre a palavra, fala muito sobre a palavra. Se você for ler Salmo 119, ele é basicamente falando da palavra, uma palavra rica, uma palavra viva, uma palavra maravilhosa, que é a palavra do nosso Deus. E o pastor Pedro hoje de manhã ele falou que céus e terras passarão, mas a palavra dele não há de passar. Ela é eterna, querida, amém? A palavra vai valer para sempre, vai valer no céu. Você consegue imaginar isso? Essa mesma palavra vale no céu. Por quê? Porque ele é o mesmo, ele não muda. Então ela tem a sua validade. Amém? Salmo de número 119, verso de número 82 diz assim: os meus olhos desfalecem esperando a tua promessa e pergunto, quando me consolarás? Embora eu seja como um odre na fumaça. Repete comigo, odre na fumaça. Não me esqueço dos teus estatutos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigue os meus perseguidores? Feche seus olhos, vamos orar, querido. Eterno Deus, Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque entendemos que somos como odres na fumaça, preparados para ser usados por Ti, preparados para cumprir o Teu propósito. Nós somos, Senhor Deus, instrumentos em Tuas mãos. Não somos nós que determinamos aonde vamos ser usados, ou como vamos ser usados, ou para que seremos usados. Mas estamos aqui para ser usados por Ti, conforme a Tua vontade. Porque a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é agradável. Por isso, Senhor, faça de nós nesta noite instrumento. Usa-me como um odre, Senhor Deus, em Tuas mãos. E que em nome de Jesus seja derramado em cada vida, conforme a Tua vontade. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Vou tentar acompanhar o máximo possível aqui no meu papel, para que a gente consiga ministrar aquilo que o Senhor falou. Alguns colocam esse salmo como um salmo de Esdras, outro como um salmo de Daniel, mas na sua grande maioria considera esse salmo de número 119 como um salmo de Davi. E por quê? Por causa das suas características. Como ele fala dessa palavra, como ele fala desse relacionamento. E nesse texto que nós lemos em particular, ele fala sobre algo em que Davi teve uma experiência muito grande, que foi um período de perseguição. Você imagina um menino de 17 anos que recebe uma promessa, que recebe uma unção sobre a sua cabeça, que recebe uma palavra dizendo que ele seria rei de Israel, mas ele não conseguia ter, nem mesmo na sua casa, alguma, vamos dizer assim, autoridade. Não conseguia ter alguma relevância. E a Bíblia vai nos mostrar que Davi sai e ao vencer o gigante, ali começa uma nova etapa na sua vida. Mas não uma etapa depois de ser ungido, ele não volta a ser já automaticamente rei. Aliás, ele não vai diretamente a rei. Ele vai o quê? Volta para sua casa, passa por todo o processo, vai passando por toda a situação em que ele tinha que enfrentar dentro da sua casa, com relação aos seus irmãos. E logo depois ele vai até o palácio, vai servir a Saul, mas ele passa a ser perseguido por esse que ele servia, que é exatamente Saul. Então entende-se que dos 17 até os 30 anos, Davi viveu um momento de total perseguição, de muita luta. Nesse período, é um período em que ele passa por vários lugares em Israel. Eu fico imaginando como Deus tem a sua maneira de trabalhar. A cada lugar que Davi ia, Davi era bem-quisto, Davi conquistava as pessoas. E é interessante como Davi ia conhecendo exatamente o lugar em que ele iria ser rei.
Às vezes nós não entendemos os processos de Deus. Às vezes nós não entendemos porque vamos de um lado, vamos para o outro, passamos por uma situação, passamos por outra, passamos por um momento de enfermidade, melhoramos, daqui a pouco temos outro problema de enfermidade. Por quê? Porque tudo isso faz parte de um processo. Davi foi alguém que passou por esse processo. Davi foi alguém que passou por um processo em que ele teve que vencer muitas coisas. A própria Bíblia vai dizer que em determinado momento ele não tinha mais aonde se esconder e ele se esconde dentro de uma caverna. Mas é interessante a gente lembrar que mesmo dentro da caverna, mesmo em momentos de perseguição, pessoas iam sendo agregadas, iam se ajuntando a Davi. O que a Bíblia está me mostrando, está te mostrando em que mesmo nos momentos de luta, você não está sozinho. Que mesmo nos momentos de luta, o Senhor coloca pessoas para passar contigo esse processo. Em nome de Jesus, querido, você vai vencer o processo. O detalhe é você não sair do processo. E aí muitos querem sair. E aí é que está a grande questão. Mas a Bíblia vai nos mostrar, e aí a gente entendendo essa situação, a gente vai entender que Davi se compara, lembrando que a gente está colocando aqui como um salmo de Davi, amém? Ou o salmista, mas vamos colocar como Davi, já que falamos dele, como um odre na fumaça. E aí talvez você esteja acostumado a ouvir muito dos evangelhos quando fala de odre, mas odre na fumaça, quantas vezes você já ouviu essa expressão? Eu estou sendo bem sincero, quando o Senhor falou comigo, eu nunca tinha ouvido essa expressão, ou nunca tinha me apercebido dela. Mas quando eu ouvi que a palavra para ouvir, preparar uma mensagem, ela era odre, ali eu fui procurar, fui estudar, fui ler. E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. Por quê? Porque para começar, para se ter um odre, é necessário um sacrifício de um animal. E nós sabemos, e levando em consideração que nessa noite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração é que eu e você temos que ser odres, é necessário a primeira coisa que é eu e você venhamos a ser sacrificados. Sacrificados nas nossas vontades. A Bíblia diz que aquele que não deixar pai, mãe, esposo, filho, cachorro, papagaio, periquito, não é digno dele. E por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que quer servir ao Senhor, mas quer escolher como. Não quer deixar algumas coisas, não quer deixar alguns princípios, não quer deixar algumas situações em que estavam acostumados. Mas é necessário, querido. Então a primeira coisa é necessário um sacrifício de um animal. Porque o odre era preparado exatamente dessa maneira. Se abatia um animal, geralmente uma ovelha ou um cabrito. Depois se pegava as cabeças e as patas. E ali começava um preparo de costura. Esse couro era costurado, no caso as patas, costurado ao corpo do animal. E muito bem costurado. E quando se testava, daqui a pouco costurava de novo. Por quê? Porque eu e você, para ser usado como odres, não podemos deixar brechas. Temos que ser costurado. Costurar dói. Costurar machuca. Mas a gente tem que lembrar que a gente já foi sacrificado. Então eu e você já estamos mortos. Não temos que achar que vai doer o processo. Não temos que reclamar que está doendo o processo. Sabe por quê? Porque o Senhor já nos fez entender que se a gente já morreu em Cristo, nova criatura nós somos. Já estamos preparados para isso. Não é preparado conforme o pastor falou aqui. Ah, não, eu não vou ter, é só vitória, é só vitória. Não, no mundo tereis aflições, mas o Senhor manda ter bom ânimo. Quando o pastor pregou de manhã, eu falei, Senhor, e quando depois a gente entrou numa conversa ali, que isso é coisa nossa, eu entendi que era realmente essa mensagem para hoje, querido. Amém? Mas é necessário, e aí ele vai preparando, depois o couro é curtido, colocado no lugar para receber uma fumaça. Só que a fumaça não queima. Preste bem atenção, a fumaça no odre, ela não queima. Ela apenas tem algumas funções.
E a gente já vai falar aqui um pouquinho mais à frente. Mas então a gente entende que ali vai começar um preparo desse animal. Se sacrifica um animal, se limpa o animal, ou seja, se tira toda a carne. Está começando a comparar eu e você? Se tira toda a carne. Eu e você, querido, para sermos odres na mão do Senhor, precisa tirar toda a carnalidade. Precisa tirar tudo aquilo que é excesso, que vai atrapalhar ou que pode não deixar com que Deus nos use. Precisamos querer, desejar ser odres na mão do Senhor, querido. E ali ele tira toda a carne, costura depois e passa por essa fumaça as patas, na barriga, deixa ali talvez só a parte da cabeça. Para quê? Para se entrar o líquido, para se entrar o que vai ser colocado. E ali o Senhor começa a preparar o animal, a se preparar o odre, a preparar a mim e a você para ser instrumentos na mão do Senhor. E como é esse processo, querido? Esse processo, ele não é fácil, porque é um processo que demora um tempo. É um processo que demora de alguma maneira, onde o animal vai ser defumado, pendurado, colocado ali próximo ao fogo. Já falei que o fogo não queima, ele só fumaceava ali, colocava a fumaça para chegar até esse animal. E aí, com isso, ele fazia com que o couro fosse sendo preparado, havia uma flexibilidade para que o couro pudesse ser transformado da maneira em que o Senhor queria usar esse odre, ou cada um queria usar esse odre. E aí eu te pergunto, você está preparado para passar por todo esse processo na mão do Senhor? Você entende que você vai passar por esse processo, aonde vão ser mortas todas as bactérias, tudo aquilo que atrapalha o agir de Deus na tua vida? Em nome de Jesus, querido, não tenha dúvida de desejar, de ansiar por ser alguém usado na mão do Senhor. E aí esse processo de fumaça servia para quê? Primeiro, para espantar as moscas. Porque você imagina aquele animal ali e se colocava de um jeito em que a fumaça impedia das moscas chegarem perto. Que seriam essas moscas? Seriam pessoas, seriam situações em que tentam te tirar do processo, de te tirar da mão daquele que tem um objetivo na tua vida. Porque a gente precisa entender que a gente é privilegiado. Deus poderia fazer qualquer coisa de qualquer forma, mas Ele escolheu usar a mim e a você. A Bíblia diz que se a gente não fizer, as pedras vão clamar. Por quê? Porque o Senhor pode usar pedras, o Senhor pode usar mulas, mas o Senhor quer usar você, querido. Glória a Deus. Depois, para evitar o cheiro, para evitar a propagação, que essa fumaça, ele fazia com que houvesse algum controle sobre isso. E aí, eu coloquei aqui que o Senhor quer que de mim e de você exale apenas o bom perfume de Cristo. De mim e de você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Porque eu e você temos que ser odres usados para a glória do nome do Senhor. E, finalmente, servir esse processo para flexibilizar, dilatar esse odre. E aguentar com isso o quê? A fermentação do vinho. Porque o vinho colocado nesse odre iria fermentar. Então, esse material tinha que ter o quê? Flexibilidade. O que eu aprendo com isso? Que eu e você precisamos ser flexíveis na mão do Senhor. Para de achar que tem que ser do seu jeito. Para de fazer birra. Para de ficar de mal com Deus. Para de achar que tem que ser do seu jeito. E se não for do seu jeito, você precisa ser flexível na mão do Senhor. Você não pode ter um coração duro. A Bíblia diz que um coração contrito, o Senhor não tem como desprezar. Coração contrito é um coração flexível. Eu e você precisamos deixar Deus tratar com cada um de nós.
Essa flexibilização é um tratamento que Deus tem com cada um de nós, assim como trata o outro, trata a mim e a você. Então essa fumaça, querido, a gente vai ver em algumas situações em que essa fumaça é usada de maneira tremenda. Abra, por favor, 2 Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando é feito o templo, quando é construído o tabernáculo, né? A presença. A Bíblia diz assim, os que tocavam trombeta e os cantores em uníssono. Depois você pode ler o capítulo 5 todo, que aí você vai entender o contexto, tá? É só para a gente ganhar tempo. Louvar e agradecer ao Senhor, ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram. Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor. E no 14 diz assim, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo de Deus. Quando você permite passar pelo processo em que você se esconde na fumaça do Senhor, o Senhor vai manifestar a sua glória na tua vida. Quando você consegue entender o que Deus quer fazer através de você, nada mais é do que manifestar a sua glória. Vamos abrir Isaías 6. A gente poderia pegar muitos textos, tem lá em Apocalipse, que ele tem lá em Números, mas vamos pegar aqui, Isaías 6, do 1 ao 8, nós vamos ler. Preste bem atenção nesse detalhe. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, as batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. O templo ficou cheio de fumaça. O templo nesta noite está cheio da fumaça de Deus. Mas preste bem atenção, porque olha o que Isaías faz. Então gritei, ai de mim. Se você for ler o capítulo 5 depois de Isaías, tu vai ver ai por todas as coisas. Ai de mim por isso, ai disso, ai daquilo, ai, ai. E aí é o que a Bíblia está dizendo, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, e por isso a sua culpa foi removida, e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Ou seja, faz de mim um odre nas tuas mãos, Senhor. Aonde eu possa ser preparado na fumaça, aonde eu possa permitir a fumaça, tirar todas as moscas, permitir a flexibilidade na minha vida, permitir eu mudar aquilo que precisa ser mudado, exalar, tirar de perto de mim tudo aquilo que não provém de ti, o mau cheiro do pecado, o mau cheiro do erro, o mau cheiro da falha, o mau cheiro daquilo que não lhe agrada, porque em nome do Senhor eu quero exalar o teu bom perfume. Aleluias, aleluias, não saia da fumaça. Se eu posso te dar um conselho nesta noite não saia da fumaça. Por quê? Porque depois que esse odre está pronto, ele tem um objetivo. Para que serviam os odres? Para levar alguns líquidos. Para levar alguns tipos de líquidos. E quais eram esses líquidos? Leite. Para que serve o leite na Bíblia? Leite na Bíblia é alimento. Abra, por favor, 1 Pedro 2:2. Aleluias. Como crianças recém-nascidas desejam de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para
salvação. Você está sendo preparado para carregar, talvez, alimento, leite, para alcançar outras vidas, para alimentar outras vidas. Preste bem atenção, toda vez que a gente ouvir a palavra odre, você se coloca como um. Depois, também servia para levar vinho. Vinho é sinônimo de quê na Bíblia? Alegria. A gente lembra do que? Das bodas de Caná lá em João 2, quando o Senhor transforma a água em vinho. Transforma um momento de vergonha, de situações constrangedoras, em um momento de alegria, em um momento de honra. O Senhor quer que você carregue vinho, a alegria dele na sua vida. Outra coisa que esse odre levava era azeite. Azeite é sinônimo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nesse caso do azeite, serve para curar. Serve como remédio. Você vai levar remédio para outras pessoas, assim como o samaritano levou lá em Lucas 10, a partir do verso 25. Ele leva azeite, ele coloca azeite nas feridas. Você vai carregar azeite para sarar feridas, para sarar pessoas, para sarar vidas, querido. Você é um odre precioso na mão do Senhor. E finalmente esses odres levavam água, que é igual ao que na Bíblia? Vida. Como João 4, a mulher samaritana, em que Jesus diz para ela: ah, se tu soubesse quem te pede água. E aquela mulher recebe a água da vida, uma água que não ia parar de jorrar nunca mais. A água que tem dentro de você nunca vai parar de jorrar. Por quê? Porque você está totalmente costurado, você está sem brecha, você está preparado na fumaça. Você é um odre precioso na mão do Senhor. Não saia da fumaça. Permita-se passar por todo o processo. Permita-se passar pelo processo. É por isso que a primeira coisa que tem é o sacrifício, querido. Porque a partir daí, as outras coisas ficam mais fáceis. Quando você consegue sacrificar algumas coisas na sua vida, fica muito mais fácil abrir mão de outras. Quando você consegue abrir mão do teu horário, das coisas que você tira para Deus, você consegue abrir mão de alguns amigos, você consegue abrir mão de algumas pessoas que tentam te tirar da presença, você consegue abrir mão de algumas coisas que te afastam de Deus. Porque você já conseguiu entender que a fumaça vai rejeitando, vai afastando as moscas, vai afastando as outras coisas. Abra Lucas capítulo 5, verso 37. Ele não se preocupe, porque as minhas mensagens nunca são muito longas. Tem muito papel, mas é pouca coisa. Porque eu gosto de ser objetivo, sempre fui assim. Eu entendo que Deus tem essa maneira de trabalhar comigo, acho que é por isso que eu gosto de trabalhar na quarta-feira. As mensagens são rápidas. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará, e os odres se estragarão. Preste bem atenção, deixa aí, por favor. Quando eu li essa mensagem, quando eu li esse versículo, algo foi latente no meu coração. Olha o que a Bíblia está me dizendo. O vinho novo romperá os odres. Ou seja, a pessoa que não passou pelo processo, que não conseguiu entender o processo, que não conseguiu entender as mudanças que são necessárias, que não conseguiu permitir ser flexível diante das situações, os odres rompem. Ou seja, a vida dessa pessoa rompe. Às vezes a pessoa quer algo muito rápido, às vezes a pessoa quer uma unção muito rápida, às vezes a pessoa quer uma consagração muito rápida, às vezes a pessoa quer um casamento muito rápido, porque ela vai escolhendo as coisas e aí ela não está preparada como odre para essa situação. E olha o que a Bíblia vai dizer: o vinho se derrama, mas os odres se estragam. Quando eu vi isso, eu falei: Senhor, misericórdia, porque o vinho ser derramado, o Senhor tem com abundância para derramar muito mais. Mas o odre se estragar, significa que eu e você estamos podres, sem condição de receber daquilo que Deus tem para nós. Eu falei: Senhor, tem misericórdia.
A gente precisa entender isso, que dos odres se estragam. O que se estraga é o do odre. Se estraga a minha vida e a tua vida quando a gente não está preparado para receber as coisas que Deus tem para nós. Quando a gente rejeita, quando a gente sai da fumaça. Porque se esse odre não passar pela fumaça, ele não vai conseguir. E é interessante que esses odres eram pendurados, braços abertos, cordeiro que braços abertos por mim e por você. Eu falei, Senhor, que isso? Tua palavra é tremenda. E quando o Senhor está falando disso, Ele está explicando coisas que esses homens entendiam. Mas o que está dizendo a Bíblia? Está dizendo, olha, tem gente que não está preparado para passar no processo. Tem pessoas que não conseguem entender que existe um processo. Tem pessoas que querem acelerar o processo. Tem pessoas que não querem, ou aliás, quer resistir ao processo, no sentido de não querer passar por ele. Tem outros que não conseguem resistir ao tempo do processo. Querido, passe por todo o processo. Não pule etapas. Não deixe nada faltar na tua vida. Deus é perfeito e quer derramar com abundância na sua vida. Ele quer te preparar para fazer um odre em suas mãos. Não importa, querido, o que você vai carregar, se é leite, se é vinho, se é azeite ou se é água, se você vai alimentar, se você vai curar, se você vai levar alegria às pessoas, ou se você vai levar vida às pessoas. O que importa é queira ser odre na mão do Senhor. E não queira ser estragado. Queira ser usado por Deus, querido. Porque existe um propósito. A Bíblia vai dizer para nós em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando o Senhor te escolheu como odre, tem um propósito. Você está carregando aí em você, é vinho? Tem propósito de levar vinho. É água? Tem propósito de levar água. Mas uma coisa é certa, com certeza existe alguma coisa dentro de você. E se não tem, você essa noite pode dizer, eu quero Jesus, porque a partir de hoje vai ter. Porque esse é o segredo, é permitir passar pelo processo. Mas para isso é preciso sacrificar, é preciso encontrar a sua vida em Jesus, querido. Porque Davi foi preparado na caminhada. Davi foi preparado no deserto. Davi foi preparado na caverna de Adulão. Davi foi preparado nas lutas. Davi foi preparado na vergonha. Davi foi preparado em perseguição. Mas uma coisa é certa, ele não saiu da fumaça. Não saia da presença de Deus. A fumaça está na presença de Deus. Querido, ninguém pode te ver, mas o Senhor te vê. As pessoas podem não reconhecer, mas o Senhor te vê. As pessoas podem achar que você é um odre sem valor, mas o Senhor sabe o valor que você tem nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante isso, querido. Vamos ler o 5 do 37, vamos ler agora o 38 e o 39, do capítulo 5 de Lucas. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Você, querido, está preparado para receber o vinho de Deus? Você está preparado para receber do Espírito Santo de Deus na tua vida? Você está preparado para receber dele? E aí a Bíblia vai dizer, ninguém depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Você entende que é isso? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Porque nesse contexto dessa palavra, o Senhor está falando para os fariseus, está falando para as pessoas religiosas. Tem muita gente que não quer o novo porque está acostumado com o velho, que está acostumado com a religiosidade, está acostumado a viver uma vida em que as coisas vão dando certo e vai repetindo os mesmos erros. Tem pessoas que não querem o novo porque o vinho velho já é algo que ele se acostumou, ele já sabe como vai passar. É por isso que a Bíblia está dizendo isso. O vinho velho é melhor. Não é que ele seja melhor, porque o vinho novo é melhor. Mas o vinho velho são pessoas que não querem passar pelo processo. E com isso, não precisam ser dilatados, não precisam passar por o quê? Por essa flexibilidade. Tem pessoas que não gostam de passar por isso. Mas eu quero te dizer algo, querido.
esteja preparado para o vinho novo do Senhor na tua vida. Nós recebemos aqui uma promessa, querido. Nós recebemos aqui uma promessa de um novo tempo. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falava comigo. Alguns passaram por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos. Alguns estão 20 anos. Mas uma coisa é certa, se você resistiu até aqui é porque você está passando pelo processo. Se você passou pelo processo, você passou por luta. Você passou por situações de dificuldade. Você passou por momentos de dificuldade financeira. Você passou por dificuldade familiar. Você passou por doenças. Você passou por vergonhas. Você passou por momentos de humilhação. Você passou por momentos em que o inimigo tentou te envergonhar. Você passou por momentos em que as moscas tentaram se aproximar de você. Você passou por momentos em que as situações pareciam que iam te tirar daquele processo. Mas você resistiu. Louvado seja o Senhor. Você resistiu e por isso o Senhor está dizendo: eu estou agora te colocando num novo lugar. Agora o Senhor quer fazer de você um odre novo, para ser usado lá na tua casa, para ser usado lá na tua família, para ser usado lá no teu trabalho, para ser usado lá na tua escola, na tua faculdade, aonde quer que você vá, querido. O Senhor quer fazer de você um odre novo, preparado para a glória do nome dele. A pergunta é: você está preparado para receber esse vinho novo? Você está preparado para passar por esse processo? Existe uma promessa para mim e para você nesse lugar. Existe uma promessa de céus abertos, amém? Para esse ano. Mas a pergunta é: por que esses céus abertos não têm que permanecer abertos? Para isso eu e você precisamos dizer: Senhor, eu quero receber vinho novo. Eu quero receber mais do Senhor. Eu quero receber mais na minha vida. A ordem é: não saia da fumaça. Se esconda na fumaça. Se agrade, se alegre de estar na fumaça. Porque significa que você está passando pelo processo e que você vai conseguir vencer. Que você vai chegar onde o Senhor quer. Em nome de Jesus.